Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Investidor em Foco desta sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Kleber, tudo bem por aí? Tudo bem, Rei, e você? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Kleber, tem reação dos mercados norte-americanos ao aumento dos casos de coronavírus nos Estados Unidos? Tem, Rê, bem leve por enquanto, tá? O mercado hoje, ele tá tanto nos Estados Unidos quanto até... A Europa até teve um resultado um pouquinho melhor antes da abertura que acabou de acontecer, né, no mercado norte-americano, mas ele estava sem uma direção definida, variando um pouquinho ali entre a estabilidade, resultados um pouco positivos nos índices e negativos. Agora ele abre um pouquinho em baixa, tá? Indicando aí uma queda exatamente por causa desses novos casos, né, e essas preocupações que estão atingindo ali alguns estados importantes nos Estados Unidos. O que saiu na Europa que ajudou na parte da manhã foram alguns resultados de produção industrial na Itália e na França. Tá? A produção industrial da Itália subiu 42,1% em relação ao mês anterior, tá? E era esperado 24%, então veio bem mais forte do que o mercado estava aguardando. E na França a mesma coisa, 19,6% contra 15% que era o esperado. Então isso que ajudou um pouquinho aí o mercado lá na Europa para ele subir, mas vamos ver como ele reage agora com a abertura dos Estados Unidos, que está um pouquinho em queda, viu? Perfeito. E a gente vai fechar a semana nos 100 mil pontos? Qual o seu palpite? Quer fazer um bolão? Ou melhor, quero. Ó, vamos lá. Quero fazer. Agora, né, 10h37, o Bovespa está caindo 0,15, tá bom? E quando a gente olha para o restante do dia, a gente já teve uma informação importante que saiu agora pela manhã, que dá um pouco de força aí para o mercado, que foi o IPCA de junho. Tá? O IPCA ele aponta uma alta de 0,30, tá? E quando a gente olha, o resultado veio de 0,26. Então ele veio um pouquinho abaixo do que era esperado, mostrando aí que a gente tem uma inflação ainda num nível muito confortável, muito controlado. Quando a gente olha para isso, o investidor se sente mais tranquilo em relação à política monetária, que é de realmente a gente ter, o que a gente já falou lá atrás, um período de tempo mais longo com juros baixos, que favorece o mercado de renda variável e talvez até capital para as empresas e tudo aquilo que a gente já vem falando. Essa notícia pode ajudar um pouco aqui no cenário local, fora outras informações que a gente espera aí que venham positivas, né, de medidas locais, né, junto de Brasília, né, para ajudar nessa retomada da atividade. Então, existe chance, tá? A gente está bem pertinho ali dos 100 mil pontos, né? Está com 99.085 agora, mas fazer uma aposta hoje realmente é bem difícil se fecha essa semana, tá? Ó, o meu palpite, Kleber, seria que a gente vai ter o fechamento do dia em 100 mil pontos na segunda, não hoje. Então tá anotado aqui. Tá valendo bom. Um café que o Canelas vai pagar, tá? O Canelas. Boa, boa. A gente fica acumulando os cafés com Canelas pro Pedro Canelas pagar quando acabar a pandemia. Acho justo. Agora falando, a gente gosta mesmo de pegar essa parte positiva do mercado, né, e descontrair um pouquinho, mas o investidor que quiser saber a nossa opinião, tem um vídeo muito legal do Martim, que está no nosso YouTube, né? Verdade. Falando sobre como o investidor agora se comporta no momento que o índice chegou aí, muito próximo dos 100 mil pontos. O que fazer agora? Tem um vídeo lá do professor que a gente recomenda para todo mundo buscar, que está bem legal, mostrando o que a gente recomenda. Boa dica, Kleber. Tá no YouTube do Itaú Personalité. Ótima dica para também ficar sabendo dos posicionamentos. Muda tão rápido, né? Que a gente vai tentando atualizar todo mundo. Às vezes a gente fala uma coisa no podcast que é gravado pela manhã, à tarde o cenário já é outro. Então esses vídeos também vão ajudando a atualizar todo mundo que está nos ouvindo. Muito bem, Kleber, passamos pelos mercados. Algum outro recado? Olha, o recado é que a gente deve aproveitar bem o final de semana pelas dicas que o Pedro trouxe, viu? Opa, então tá ótimo. E antes da gente chamar o Pedro, eu quero saber se você já pegou seu café. O meu café hoje, ele tem canelas
E ele tem leites também. Não, o meu só tem café. Ah, só tem café, nem canelas, nem leite, nem chocolate. Canelas eu tô esperando. Tá bom, as canelas vêm as do Pedro. Pedro, junte-se a nós. Tudo bem? Olá, tá ficando cara essa conta, hein? Essa pandemia precisa passar logo, senão eu vou dever muito café. A minha conta também já tem café pendurado na minha conta também. Tô devendo pelo menos uns 2 para cada um. Ainda bem que os investimentos têm melhorado, né? Tem se recuperado pra gente poder fazer o investimento em café na sequência. Tá bom? Verdade, Pedro. E aí a primeira, eu já chego para dar uma boa notícia, assim, e celebrar com nossos investidores. Um dos produtos que a gente falou bastante, é a carteira Itaú, que é a nossa... ela embala, né? Ela empacota toda a nossa recomendação de forma diversificada em todas as classes de ativos que a gente entende fazer sentido, né? Então tem bolsa local, bolsa internacional, renda fixa, inflação, uma série de produtos embalados. Ela fez 6 meses, ela fez aniversário. Depois de 6 meses a gente pode começar a divulgar a rentabilidade dela. Ela fez um mês muito bom, Rei Kleber, na parte de ações, nessa recuperada de bolsa, o que já deixou ela no campo positivo, né? Ela tinha sofrido muito em março. A gente falou para os nossos ouvintes segurarem a onda, porque ela ia recuperar. De fato, ela recuperou. Ela fecha 6 meses praticamente rendendo o CDI, né? O CDI nesses 6 meses deu 1,79 nominal e a carteira já 1,43 nominal. E a melhor notícia é que nesse comecinho de julho, apesar dos nossos investidores, quando entrarem lá na lâmina, ela é fechamento de mês, né? Mas se considerar esse comecinho de julho, ela já está, inclusive, passou o CDI, aqui já está com 160% do CDI. Então, aqui a gente traz a notícia é super positiva. Para quem investiu na carteira, ela se recuperou. É um pouco do que a gente vem conversando, né, Kleber? De forma diversificada, de forma inteligente. Os ativos têm voltado para os preços normais aqui e os nossos investidores têm conseguido recuperar as perdas que foram bastante fortes lá no mês de março, mas as coisas estão melhorando e a gente está podendo até celebrar e prever, né, o Ibovespa a 100 mil pontos. Acho que a notícia é positiva para os nossos ouvintes. Não, é isso aí, Pedrão. A gente, até relembrando, quando você apresentou, você falou, né, da diversificação e da dinâmica de investimentos que o carteira tem, né? Aí até ontem a gente falou no episódio aqui respondendo uma pergunta, mas só para lembrar, uma das coisas que foi um case de muito sucesso foi que quando começou a crise, de forma tática, eles aumentaram muito a exposição internacional e diminuíram a local. Né? A gente tinha ali por volta de 10% de investimentos em ativos internacionais e a gente passou a ter próximo de 30% para proteger a carteira e acreditando que a recuperação lá aconteceria mais rápida do que aqui. E isso realmente foi um case de muito sucesso. O fundo conseguiu em 3 meses pegar toda essa onda positiva de recuperação e devolver tudo aquilo que o investidor tinha sofrido em 2 meses. E melhor, aquele que entrou no meio desse caminho, entrou na crise, só se beneficiou, né? Ou que foi se posicionando, aumentando, né, a parcela do que tinha no produto, o que mostra essa dinâmica que você tanto apresentou lá atrás, né? Do quão importante é você ter alguém cuidando da gestão e do patrimônio na hora que você tem um momento de muita volatilidade. Né? Pois é, colocando em números aqui o que você está falando, Kleber, no ano, a parte internacional do carteira Itaú contribuiu com 5% de ganho nominal. E a bolsa local perdeu 4%. E aí ela está aqui no campo positivo com 1% nessa relação bolsa local, bolsa internacional. No ano, mas quando você olha o último mês, a bolsa local deu 2% de ganho e a bolsa internacional, a parte internacional dela perdeu 0,10%. Olha como essas combinações funcionam bem e você vai extraindo o valor disso ao longo do tempo, né? Isso aí que você fez nada mais é do que materializar para o investidor, né? O que é diversificação, né? Se você tem um único tiro, uma única aposta, você fica refém daquela, né? Perfeito, e esses exemplos, é isso mesmo. Esses exemplos são ótimos, gente, porque nem todo mundo, às vezes, consegue trazer a imagem concreta daquilo que a gente fala quando fala na diversificação, quando fala também no equilíbrio de algum tipo de produto proteger enquanto o outro tenta arriscar. Isso é bacana a gente trazer, às vezes, também para as pessoas poderem
criar na sua cabeça aquela concretização do que a gente fala, né? E aí tá um exemplo bacana de que isso foi possível fazer, que legal. A gente estava devendo, né, Kleber, trazer a rentabilidade do Carteira Itaú quando saísse, porque a gente combinou quando falou do produto, quando o Pedro falou dele também num Café com Canelas, a gente prometeu que assim que saísse ia trazer, então a dívida tá paga para o pessoal que tá nos ouvindo e que tava esperando. Exatamente, acho que a palavra de ordem é equilíbrio, né, Rê? A nossa dica hoje, inclusive, vai numa linha também que exige muito equilíbrio. A gente a gente não pode viver de onda, né, de modismo. E agora o modismo são os fundos internacionais. E eu acabei de mostrar aqui que o fundo internacional, a parte internacional foi super positiva, né, ao longo desse ano, mas no último mês ela não foi tão positiva. Então, eu acho que a palavra de ordem é equilíbrio. Quando a gente for alocar o patrimônio dos nossos investidores, tem que ser de forma equilibrada. Agora está uma onda forte de internacional. Tem que entender se no portfólio que os nossos investidores têm, o próprio multimercado local faz alocação internacional. Então precisa entender, precisa ver como que isso combina com o resto do portfólio do investidor. Não adianta ter a parte internacional se você não tiver a parte de risco local para fazer o contraponto. Então, isso que é importante, olhar o portfólio do investidor. O investidor não pode cair em modismo, em grandes ondas, porque isso pode expor ele a um risco específico e aí esse risco pode trazer retorno ou não, né? Então, por isso que é importante o equilíbrio. Perfeito, Pedro. E, bom, você já investe no Carteira Itaú, você já diversifica a sua carteira, porque você conta pra gente toda sexta-feira o que você tá fazendo com o seu dinheiro. Então, minha pergunta é, nessa linha do equilíbrio e da diversificação que você já tem, onde você vai investir seu dinheiro hoje, nesta sexta-feira, dia 10 de julho? Eu trago mais um lançamento, assim, as pessoas vão começar a se acostumar, mas hoje a gente está lançando um fundo novo. E eu trago em primeira mão aqui para quem está ouvindo a gente, que é o Seleção Global Equities, que é Global Equities, são ações globais, né? E por que esse produto aqui a gente acredita muito, é um produto muito legal que está chegando para o investidor, porque ele olha o índice de ações globais, que é o MSCI global, e o target dele é dar o indicador global mais 3% de retorno. É só ações, ações no mundo inteiro, já vem diversificado, 65% do produto é ações nos Estados Unidos, 19% Europa, quase 7% Japão, 5% é alocação global pelo mundo inteiro, entre países emergentes, etc. E ele faz essa diversificação com ações do mundo inteiro, mas o mais legal não é só a diversificação, porque você poderia estar alocado só nos índices dessas regiões, né? A gente, via nosso time de Fund of Funds em Nova York, que a gente tem os multifundos aqui no mercado local, né? Quem ouve a gente já conhece mais o Multifundos Plus, que é o nosso time de seleção, escolhe os melhores gestores aqui do mercado brasileiro para alocar os recursos. A gente tem um time em Nova York também, super forte, que olha os melhores gestores no mundo inteiro para alocar o dinheiro do nosso investidor no cara que é o melhor naquela região. Então, por exemplo, esse fundo vão ter 7 fundos dentro dele, vai ter o Morgan US Advantage, por exemplo, 26% do patrimônio aqui dos nossos investidores vai estar nesse fundo. É um fundo de grande destaque nos Estados Unidos, que é operações locais. Quem quiser procurar no Google esse fundo vai ver que tem uma performance super destacada. Não está aberto para os clientes de varejo esse produto. A gente traz aqui dentro do Global Equities. O fundo investe também no Vanguard 500 Stock, que é também a alocação nos Estados Unidos. O fundo investe no Edwood US Select, outro fundo de grandíssimo destaque no mercado americano, e assim por diante. Na Vanguard Japão, Vanguard Europa, no Artisan para fazer a alocação global, Wellington aqui outra asset forte fazendo parte do fundo. Enfim, esse é um fundo que diversifica no mundo inteiro a alocação dele, e em vez de comprar as ações de forma indexadas, né, ele faz uma gestão ativa, fazendo picking, fazendo escolha das empresas que a gente mais acredita. E aí, para não ser a gente aqui no Brasil fazendo essa alocação, a gente botou num time de Nova York e esse time escolhe o melhor gestor daquela região para fazer a seleção das ações. Então, aqui tem um nível de sofisticação
muito bacana, super legal para os nossos investidores. Isso aqui é o que a gente chama de tomar risco de forma inteligente, né? Achando as melhores pessoas para fazer a alocação de forma diversificada aqui no mundo inteiro. O fundo vem super acessível para os nossos investidores, então a partir de R$5 mil o investidor já tem acesso, uma taxa de administração bem baixa perto do que a gente acha aqui no mercado, é 0,55 de administração, com taxa máxima aqui de 0,75, mas a gente vai operar no 0,55, e uma taxa de performance de 20% do que exceder esse indicador que eu falei, que é o MSCI Global aqui, que já faz essa diversificação no mundo todo, tá? Para resgatar esse produto demora 10 dias úteis, se o investidor precisar do dinheiro, mas aqui estamos falando de ação, aqui é para uma alocação com prazo longo, pelo menos 1 ano, mas aqui para a pessoa estar alocada nos próximos anos, eu diria. E o mundo, o Kleber tem falado muito disso, né? O mundo deve sair dessa crise, está saindo os países desenvolvidos mais rápido, então essa alocação de 65% nos Estados Unidos é super bem-vinda. Esses países desenvolvidos têm caixa, têm planos de retomada da economia, tem fôlego para sair antes, então é um produto que a gente acredita bastante. Nossa, que bacana, Pedro, gostei muito. E uma coisa legal também é que a cultura do norte-americano é de investimento em bolsa, né? Então a gente acaba também expandindo a nossa para um mercado que já tem uma solidez muito grande do investimento em bolsa. Então é bacana nessa questão da diversificação, né, Pedro? Sem dúvida, nada melhor do que a gente achar o melhor gestor nos Estados Unidos para fazer essa alocação para o nosso investidor, né? Com certeza. Eu acho que esse é um dos pontos mais bacanas. Assim, não tem ninguém que vai conhecer o mercado europeu melhor do que a Vanguard, não vai ter ninguém que conhece o mercado americano melhor do que o Morgan aqui, o US Advantage, que é um fundo espetacular, uma performance super boa lá no mercado americano. Então, acho que essa é uma forma inteligente do nosso investidor alocar o patrimônio dele lá fora. Tá saindo muito fundo internacional, né? E eu imagino a dor que deve ser para o investidor ficar olhando se faz sentido, se não faz, quanto compra de cada um, quanto não compra. Tá aqui, o fundo já escolheu os melhores no mundo todo, já dividiu da forma que a gente acha mais inteligente, e a gente empacota isso aqui para o nosso investidor para facilitar a vida dele, assim como a gente fez com a carteira Itaú para fazer o patrimônio total, né? Perfeito. E não é para investidor qualificado só, né, Pedro? Esse produto, deixa eu checar aqui, ele é para investidor qualificado, sim. Tá. Ele essa parte de investimento internacional e ações acaba sendo marcada para investidor qualificado. Bom, mas não vamos jogar um balde de água fria em quem ouviu tudo isso e ficou querendo investir, não é investidor qualificado, porque tem a alternativa ainda do carteira Itaú, que também faz diversificação internacional, né? Então, para quem não é qualificado ainda, a gente também tem opções. O carteira Itaú Internacional é até mais pragmático do que esse, porque o carteira Itaú Internacional não só traz a parte de ações internacionais, como esse produto, como ele traz também a alocação na parte de renda fixa, de crédito nos Estados Unidos, ouro. Então, ele já diversifica, inclusive, entre classes de ativos internacional. Ele é até mais completo, tá? Para o investidor que quer fazer a alocação dele internacional, o carteira Itaú encaixa até melhor. Esse aqui é para quem quer fazer só o pedacinho de ações globais. É um produto bem mais nichado, bem mais específico, tá, Rê? Perfeito. Bom, então aí, gente, 3 possibilidades de diversificação internacional se vocês forem ou não investidores qualificados: Global Equities, carteira Itaú e carteira Itaú Internacional. Pacote completo, né, meninos? Pacote Isso completo. Aí. Vamos usar a estrutura do Itaú, né? Enorme, a estrutura que ele tem nos Estados Unidos aqui, que opera o banco de atacado, que opera os grandes investidores. A gente está trazendo essa expertise para o nosso cliente pessoa física aqui também ter acesso. Perfeito. Muito bom, Pedrão. E Kleber, que filme a gente vai ver esse fim de semana? Então, eu já comprei minha pipoca. Pedro, já que ele já trouxe aqui uma série de opções, se ele conseguiu descobrir mais algum aí pra gente entender, ou de mercado, ou de empreendedorismo, o que ele conseguiu trazer pra gente aí? É um pouco de tudo, Kleber. É um filme que, primeiro, que ele é meio mixed feelings, assim.
me perdoem quem assistir, que vai ficar com uma raiva no final enorme, mas o filme é muito bom e traz grandes mensagens aqui. O filme chama, em inglês é The Founder, né, ou Fome de Poder. É o filme que conta a história do McDonald's. Quem não conhece o McDonald's, né? Essa empresa global cheia de especificidades, né? O McDonald's, a gente olha assim, acha que é só um fast food, mas ele, para quem não sabe também, é uma das maiores imobiliárias do mundo, né? Ele é dono do real estate, dos imóveis, e tem os melhores imóveis no mundo, né? Porque está nas melhores esquinas aqui do mundo inteiro. Então, não é só um restaurante de fast food, tem uma parte de imobiliário forte, ele tem uma parte de franchise inacreditável. Ele tentou se mudar nos últimos anos para uma empresa mais moderna, vamos chamar assim, com uma qualidade alimentar maior, com uma parte orgânica e tal. Não deu certo, voltou às suas origens, que é o fast food, voltou a crescer muito o McDonald's no mundo inteiro. Então é um case para quem gosta de business, de negócio, de empreendedorismo, cheio de especificidades, muito, muito bacana esse case do McDonald's. A parte de marketing dele é maravilhosa, né? Tem os personagens, tem a lancheirinha, tem o M. Quem não tem no seu imaginário elementos do McDonald's, né? E o filme conta a origem, como isso aconteceu com Michael Keaton, que é um ator maravilhoso, e conta toda a história, a escalada de como ele era um empreendedor, como ele conheceu os irmãos McDonald's, como se deu toda essa história. E no final eu não vou contar porque as pessoas vão ficar com raiva, mas tenho certeza que elas no final do filme vão falar: agora entendi porque que o Pedro falou que eu ia ficar com raiva do filme. Mas o filme é muito legal. Não, é sensacional, Pedrão. Ray Kroc, né, o nome do CEO do McDonald's, que montou toda essa estratégia, né? Uhum. E eu até busquei aqui, enquanto você estava falando, o pessoal não sabia isso de cabeça não, tá? Claro que a gente tem aqui pai Google, mas acho que era uma informação legal. O último número que eu encontrei aqui do valor dos imóveis do McDonald's é de 2018. Não deve ter tido uma variação muito grande desde então, mas eles estavam no total, no balanço patrimonial divulgado, em 39 bi de dólares. Só os imóveis. Exato. E isso foi uma forma de você rentabilizar a franquia para o franqueador. As pessoas vão assistir o filme e vão ver um pouquinho dessa parte do franqueado, do franqueador, mas os investidores do McDonald's tiveram essa sacada brilhante, que era comprar o imóvel. Eles investiam na lojinha para o franqueado, e eles alugavam esse imóvel para o franqueado vender o lanche. Então tem um lance de real estate aqui, de quem gosta de mercado imobiliário, muito bacana nessa história. No filme ela passa assim, não tem um grande destaque, porque a história é mais focada realmente no sucesso aqui do McDonald's, mas é um belíssimo case de negócios aqui o McDonald's, e o filme é genial. E o nascimento de franquias, né? Que hoje a gente não viveria... Como que a gente viveria sem franquias, né? Se a gente pensar na economia global, né? Sensacional. E o americano, né? O americano com essa história de franquias, o McDonald's surge no auge dessa discussão. Surgiram várias, né? Na década de 60, 70. Os Estados Unidos ali é o rei da franquia, né? Principalmente nas redes de restaurante, etc. Enfim, muito legal. Espero que as pessoas curtam. Muito bem, gente. Espero também. Já separei minha pipoca. Esse fim de semana não deve fazer tanto calor. Deve ficar essa temperatura aí mais amena. Então fica bom para ver um filme também. Rê, só para fechar, você quer a boa ou a má notícia? Eu quero a boa. Tá, a boa é para o investidor que se mantiver a visão do mercado internacional para essa sexta-feira, a gente vai ter um dia talvez positivo. O mercado americano acabou pesando mais na abertura a possibilidade, né, do remédio que foi divulgado de novo agora, daquela farmacêutica Gilead, lembra? O Remdesivir, né? Que ele apresentou números muito bons, né, para controle e redução de mortalidade, né, do coronavírus. Isso acabou sendo mais forte e se somou a outros dados positivos do que a preocupação com a tensão ali de novos casos. Então o mercado americano abriu forte para cima,
né? Ele estava caindo e aí recuperou essa alta agora de mais ou menos 0,40 ali na abertura. E o mercado local aqui está respondendo da mesma forma. Se mantiver isso, talvez a notícia ruim é que você vai perder sua aposta do café com o Pedro. E pode ser que a gente atinja 100 mil pontos hoje. Mas não tem problema. Nesse caso, eu fico muito feliz em perder. Exato. Aqui é o ganha-ganha, né? É o ganha-ganha. Exatamente. Não tem problema. Eu pago... Bota na minha conta de novo mais café. Mas era só para atualizar o investidor, mas está muito volátil, a gente não tem a menor ideia de como vai fechar hoje. Vamos torcer para que seja para cima dos 100 mil. Muito bom, gente. Obrigado vocês dois pela companhia nessa sexta-feira. Bom fim de semana. Obrigado, gente. Para quem ouve a gente, cuidado, se sair de casa, se proteja. E fiquem bem. Valeu, Rê, valeu, Pedrão, mais uma vez, obrigado. Bom final de semana a todos, pessoal. Muito obrigada. Reforçando aí a dica do Pedro. E hoje, live às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité, a gente vai falar da família do Carteira Itaú, que são 3. A gente já falou um pouquinho agora no podcast. Se você quiser saber um pouco mais, a live vai ser só sobre isso. Gente, protejam-se. Obrigada pela companhia nessa semana e até o próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.